Fala galera, beleza? Então, hoje eu vou resolver alguns itens do vestibular UNB de 2017 e o texto diz o seguinte: um dos brinquedos eventualmente encontrados em um parque de diversão é a montanha-russa, mostrada na figura acima. A seguir, apresenta-se um modelo esquemático de parte dessa montanha-russa cujos vagões não têm motores de propulsão. O vagão segue sua trajetória sobre uma superfície à do cilindro centrado no eixo Z. No modelo P1 e P2, que identificam os pontos nessa trajetória, estão separados na direção Z por uma distância de 5 metros. Eu falei no momento, né, no modelo. Então, P1 e P2. P1, P2. Então, beleza. Ele fala assim: o atrito entre o vagão e os trilhos será menor no ponto 1 da trajetória do que no ponto 2. Então, bora analisar. Esse é o item 50. Então, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter fazendo uma trajetória e essa trajetória ela é circular, né? Claro que ela vai ter componentes, mas basicamente vai ser uma trajetória circular. E no movimento circular, na dinâmica dele, a gente tem a seguinte análise, né? Eu vou copiar aqui, vou colar. Eles não estão exatamente nesses pontos, mas eu vou fazer para ilustrar. A gente vai ter que a normal é a força que se opõe à superfície. Ela é na verdade, ela não se opõe à superfície, ela é perpendicular à superfície. Então, ela fica aqui. E como no caso da aceleração centrípeta, né? Do movimento circular, ela vai apontar para dentro. Ou seja, a normal vai apontar para dentro e ela é positiva. E nesse caso, no ponto mais alto, o peso também ficará para cá. Então, o peso também será positivo porque ele está apontando para o centro. Já aqui, a gente vai ter a normal também apontando para o centro, só que o peso vai estar apontando para baixo. Sendo assim, o peso vai ser negativo. Positivo, negativo. Então, beleza. A gente já fez essa primeira análise. Então, nesse primeiro caso, a gente pode ter como ideia a seguinte coisa. A normal mais o peso vai ser igual à força centrípeta. A força centrípeta é dada por massa vezes a aceleração centrípeta, que é V² sobre R. Então, a gente vai ter que a normal nesse ponto mais alto vai ser mv² sobre R menos P. E na situação 2, a gente terá N menos P igual a mv² sobre R. Então, a gente vai ter que N é igual a mv² sobre R mais P, que é o momento até que tem o maior atrito com a superfície, né? O momento mais baixo, digamos assim, da trajetória do movimento circular. Então, a gente vai ter essas duas ideias. Aqui, eu vou colocar sendo A, VA, né, no caso, e aqui é VB. Mas como vocês podem perceber, aqui o peso vai estar subtraindo. Então, essa daqui, com certeza, é menor. 1 vai ser menor do que 2, beleza? Então, a gente vai ter que analisar isso. Aqui no ponto 1, a trajetória está em um ponto mais alto. Ou seja, P2
vai ter uma força normal menor do que em P1, que está em um ponto mais baixo. E ele fala o seguinte, o atrito entre o vagão e os trilhos será menor no ponto 1? Não, será maior. Maior. Por quê? Porque a força de atrito dinâmico que vai acontecer aí, a FAT, vai ser o coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. E a gente já descobriu que a normal, quando o ponto for mais alto, será menor. E aqui ela será maior. Então, esse item está errado. Se o vagão se desloca com velocidade escalar constante, na direção z, sentido positivo, então o vetor aceleração necessariamente se encontra em um plano perpendicular ao eixo z. Perpendicular é que faz 90 graus. Então, se faz 90 graus, vai estar apontando aqui para dentro, mais ou menos assim, ó. A gente vai ter o eixo z e ele falou que o vetor aceleração vai estar apontando aqui. E é certo, né? Por quê? Porque a aceleração centrípeta certo? A aceleração centrípeta aponta para o centro que, no caso, é z. Beleza? Item 52. Ele nos diz o seguinte. Caramba, bicho. Item 52. Se a velocidade do vagão, na direção z, sentido positivo, for constante e igual a 10 metros por segundo, então ele levará 0,5 segundos para chegar do ponto 1 ao ponto 2, mesmo o comprimento de sua trajetória sendo superior a 5 metros. Aqui a gente vai ter que fazer a seguinte análise. Tem essa análise, até já caiu no Enem, né? Que é do eletromagnetismo, que é o movimento das cargas, né? Numa senoide. No solenoide, perdão. Então, aqui a gente vai ter o eixo Z, mais ou menos assim. Mais ou menos um círculo aqui, ó. Círculo não, circunferência, né? E aí, o movimento tá sendo meio helicoidal, né? Assim. Algo próximo a isso aqui. Então, o que acontece? A gente vai ter a velocidade paralela, aqui, que é a velocidade que a gente vai considerar na direção do eixo Z, né? A gente vai ter aqui a velocidade, né, do próprio eixo, algo assim. E a gente vai ter aqui também a outra componente, que vai ser a VY, né? Então, o que acontece? Nesse caso,
a gente vai ter o que a gente chama de passo da espira. O passo da espira é essa parte entre duas espiras. O passo da espira é dada por P igual a V paralela, né? Que é a velocidade paralela, a velocidade desse movimento helicoidal vezes o tempo. Vale lembrar que aqui forma um ângulo, né? E por trigonometria você pode ver que vai dar V paralela igual a V cosseno de θ. E a VY, né? Que vai ser V seno de θ. Vou colocar aqui Vx, né? Só para ficar melhorzinho. Vx. Ou seja, a gente vai ter que a velocidade constante de 10 metros por segundo, então ele levará 0,5 segundos para ir do ponto 1 ao ponto 2, mesmo que o comprimento da sua trajetória seja superior a 5 metros. Ou seja, a gente vai ter, ele vai querer sair do ponto 1 para o ponto 2, então ele vai ter que percorrer mais ou menos isso aqui, né? E a gente vai ter o seguinte, vai ter 0,5 vezes 10 metros por segundo. Isso vai dar 5. Ou seja, o item está certo. Vai dar 5 metros, que é o passo da espira, né? Mesmo ele tendo feito uma trajetória maior aqui. Item 53. Considerando... Opa, eu já tinha colocado aqui. Considerando μ como coeficiente de atrito cinético relativo ao contato das rodas do vagão com os trilhos, infere-se que o trabalho realizado pela força de atrito para o vagão se deslocar de P1 a P2 é trabalho igual a μ vezes m vezes g vezes d, em que m é a massa do vagão, g é a aceleração da gravidade e d é igual a 5 metros. Esse item, eu colocaria o cosseno, né, para indicar o trabalho, se for para indicar o trabalho, né, e como provavelmente seria de 180 graus o atrito seria negativo. Mas, além disso, a gente tem aqui, ó, que ele falou que D é igual a 5 metros. Ou seja, ele falou que é essa parte aqui. E o que a gente pode lembrar? A gente pode lembrar que a força de atrito, força de atrito é dissipativa. Ou seja, ela leva em conta a distância, né? E não o deslocamento. E não o deslocamento. Ou seja, aqui a gente vai ter o deslocamento. Ele se deslocou do ponto P1 para o ponto P2. Mas a gente vai ter que analisar a distância. E a distância percorrida aqui foi toda essa daqui, ó. Ele veio aqui, passou por cima, aí depois desceu, aí depois subiu de novo. Ou seja, não dá pra gente afirmar que vai ser apenas D aqui. Aqui vai ser maior do que D. Então, eu colocaria em módulo e eu colocaria aqui que o trabalho é maior. Então, por isso esse item está errado.
Último item. Considere que, em vez de seguir a trajetória cilíndrica, como no modelo apresentado, o vagão partindo do mesmo ponto seguisse a trajetória sobre a superfície de um tronco de cone, como a figura abaixo. Nesse caso, a figura do vagão na direção Z, no sentido positivo, seria maior na trajetória cônica que na cilíndrica. Então, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter aqui o nosso cilindro, né? Eu só estou fazendo aqui para copiar e ficar mais fácil. Então, aqui eu vou pegar e vou colocar aqui embaixo. Então, aqui, ó, a gente vai ter o seguinte. Supondo que a gente girasse no eixo Z, né? Fizesse uma rotação no eixo Z. Caramba, tá saindo, não sei porquê, galera. Eixo Z, beleza. E aí, nessa rotação, a gente vai ter uma transmissão de movimento circular no mesmo eixo. Ou seja, item 54 é uma transmissão de movimento circular no mesmo eixo. Então é o seguinte, se é no mesmo eixo, a gente tem a velocidade angular, vamos supor que aqui seja de A, raio A, né? E aqui seja o raio B. Então é o seguinte, a velocidade angular de A vai ser igual à velocidade angular de B. A gente sabe que a velocidade angular é dada pela relação com a velocidade linear. A gente sabe que a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. Então, a gente pode passar aqui, a gente vai ter que WB é igual a V sobre R. E aí, a gente vai ter o seguinte, se aqui é VA, WA e RA, por exemplo, a gente vai ter A aqui, aqui. E aí, a gente pode igualar os dois, né? Então, a gente vai ter que VA sobre RA é igual a VB sobre RB. E o que a gente pode perceber aqui, ó? Que a velocidade linear é diretamente proporcional ao raio, ou seja, quanto maior o raio, maior a velocidade linear, ou seja, aqui VA vai ser maior do que VB, porque o raio é maior. Outra maneira de pensar é que, tipo assim, aqui eles vão fazer na mesma velocidade linear, né? Então, se vão fazer na mesma velocidade linear, não, mesma velocidade angular. E aí, para percorrer o mesmo ângulo, isso aqui, ó, vai ter que correr muito mais do que esse daqui para completar uma volta, né? Então, por isso que a velocidade linear do círculo maior vai ser maior, né? Elas são diretamente proporcionais, a velocidade linear com o raio. E ele fala assim, nesse caso, a velocidade do vagão na direção Z, sentido positivo, será maior na trajetória cônica do que na cilíndrica? Não, né? Por quê? Porque aqui está diminuindo. E como o raio está diminuindo, a gente vai ter uma diminuição da velocidade linear. Ou seja, a gente vai ter uma diminuição da velocidade linear. E aqui a gente vai ter ela praticamente sendo a mesma, né? Se a gente considerar a velocidade escalar constante. Vale dizer outra coisa que ele aqui seria a velocidade na direção do eixo Z, né?
do eixo Z. Mas como a gente deduziu lá, ela vai ser aqui paralela à velocidade linear, né, que aí vai ser o VY. A gente faria uma tangente aí para descobrir a relação entre as duas, mas o que a gente sabe é que a Vx ela é proporcional a VY, né? Claro que vão ser valores diferentes, mas elas são diretamente proporcionais. Então, a gente pode afirmar que esse item está errado, porque a velocidade do vagão na direção Z, sentido positivo, não seria maior na direção cônica que na cilíndrica, ela seria menor. Então, esse foi o vídeo de hoje, valeu!